Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um DIME, o nosso quadro Dimensões do Espírito, respondendo a perguntas, atendendo às solicitações dos queridos amigos. Nos enviou uma pergunta, o companheiro João Paulo Golfeto. O companheiro, ele é de família católica, mas também gosta de estudar espiritualidade no geral. E esse querido irmão nos solicitou que falássemos um pouco aqui no DIME sobre a visão espírita de Maria de Nazaré, sobre Maria de Nazaré, né? Então, é o que conversaremos um pouco no DIME de hoje. Ele pergunta qual é a relação dos espíritas com Maria. Então vamos tecer algumas considerações. O título deste DIME é Maria de Nazaré, uma leitura espírita. Então, não pretendemos aqui falar todo o pensamento espírita sobre Maria de Nazaré, mas uma base, vamos dizer assim, de reflexão sobre esse espírito. Para entender a visão espírita sobre Maria de Nazaré, eu gostaria de comentar um pouco sobre a história do cristianismo, né? O cristianismo surge ali com a presença de Jesus na Terra, o início, do seu ministério, que durou apenas 3 anos, e após a morte de Jesus, os cristãos começam a se reunir, mas sofrendo grave perseguição. Vem depois o apóstolo Paulo, dissemina a mensagem cristã fora dos arraiais judaicos, surgem as primeiras igrejas, mas do ano 33, ou do ano da morte do Cristo, até o século IV, o cristianismo é duramente perseguido. Porém, após esses 4 séculos, Roma adota o cristianismo como religião do Estado. E então ocorre uma verdadeira revolução. Aquela religião antes perseguida passa a ser a religião do Estado de Roma. E Roma dominava o mundo, Roma tinha um poder soberano sobre o planeta. E quando Roma adota o cristianismo, primeiro a conversão de Constantino se converte ao cristianismo. Alguns dizem que ele teria visto no céu uma cruz dourada e uma legenda dizendo: com esse sinal vencerás antes de uma guerra, e ele vai e vence a guerra e ele se converte ao cristianismo. Outros céticos dizem que foi uma questão política, ele vendo que o cristianismo estava crescendo no seio do povo, seus soldados se tornando cristãos, e ele dá ali uma jogada de mestre e se converte ao cristianismo e libera o culto. Então Roma para de perseguir os cristãos, que eram mortos, devorados, por leões nas arenas romanas, nos circos romanos, e ali o cristianismo passa a ser a religião oficial. Porém, quando isso acontece, ocorre uma fusão. A fusão do cristianismo, o judaísmo, o paganismo de Roma. E aqueles templos pagãos que tinham vários deuses, várias deusas, passam a ser substituídos e passam a se tornar templos cristãos. E aí, nesse momento de fusão doutrinária, vamos dizer assim, de fusão cultural entre cristianismo, judaísmo e paganismo, os deuses pagãos vão sendo substituídos, E no lugar dos deuses surgem as figuras de santos, de pessoas importantes no seio do cristianismo. Vamos considerar que aí o cristianismo já tem 4 séculos de existência. Então, Maria de Nazaré surge nesse caudal cultural, como ela emerge, como praticamente uma deusa, uma figura substituindo a figura de deuses pagãos, assim como outros santos, São Pedro e tal. Então,
o panteão romano passa a ser substituído por uma pleiade de santos, e a igreja começa a venerar esses santos, né? Porém, o que nós observamos é que no cristianismo primitivo, né, santo era todo indivíduo que se dedicava à causa da espiritualidade, que se dedicava ao evangelho, seres, o significado da palavra santo, separado para Deus, ou seja, todo aquele que se dedica à espiritualidade. Mas com o passar do tempo, esses seres passam a ficar muito distantes da humanidade terrena e passam a ser muito venerados, muito adorados, né? E passam a receber também orações. Sabemos também que ao longo da história, muitos desses santos que foram canonizados, isso passou a ser uma institucionalização da Igreja Romana, não eram santos assim, né? Foram lá colocados, mas por outras questões, por questões políticas. E outros tantos, como São Francisco de Assis, seres realmente muito elevados e muito iluminados. Bem, quando a gente tece essas considerações sobre a Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, nós não estamos falando da Igreja, né? Estamos falando de nós mesmos, porque na visão espírita nós já estivemos reencarnados na condição de padres, de bispos, de papas, de freiras. Então não é uma crítica aos irmãos católicos, é uma crítica a nós mesmos, à nossa história, à nossa cultura, a muitas coisas que nós mesmos fizemos. Então não interpretem os queridos irmãos católicos uma crítica a eles, né? É uma análise histórica e nós estamos analisando a nós mesmos, né? Práticas nossas. Bem, o Espiritismo, então dentro desse contexto, o Espiritismo vê Maria de Nazaré como um espírito muito especial, um espírito iluminado, né, que recebe de Deus essa missão divina de receber na Terra o espírito mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade como modelo e guia, segundo está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, Maria de Nazaré é um espírito iluminado, é um espírito que vem com essa missão especial. Nos evangelhos, ela aparece muito pouco, né? Ela aparece em alguns momentos específicos, está ali, né, no nascimento do Cristo, acompanha o seu ministério, mas alguns da família de Jesus não aceitavam Jesus, achavam até que Jesus tinha enlouquecido, que havia perdido o juízo, queriam prender Jesus, a ponto de Jesus ter que desaparecer da vista deles. E no ápice ali, naquele momento crucial, né, da crucificação, ela está presente junto de Jesus, né? Os apóstolos dão no pé e ela está firme ali, naquele amor total de mãe, né? E na cruz Jesus olha para ela e diz: mulher, eis teu filho, apontando João Evangelista, que estava presente e contava só 17 anos, e olha para Jesus e diz: João, eis tua mãe. Né? Na visão católica, entende-se que Jesus, naquele momento, estava dizendo que ela se tornaria, a partir daquele momento, mãe da humanidade, né? Ao dizer para João: João, eis tua mãe. Curioso que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Não há uma referência na Bíblia, nos evangelhos, de Jesus a chamando de mãe, ele sempre a chamou de mulher, né? Inclusive, no início do ministério, nas bodas de Caná, quando ela pede para ele transformar água em vinho, ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ela manda colocar as talhas lá com água e ele atende o pedido dela carinhosamente e transforma a água e vinho, né, para aquele momento festivo. Surge ali também na conceituação católica a intercessão, Maria pedindo a ele e ele atendendo a necessidade do povo presente. São conceitos, são dogmas, né, católicos que nós respeitamos. Mas a visão espírita ela é bem racional, né? A gente não estabelece esses dogmas assim. Nós acreditamos que Maria é um espírito iluminado, né? Não temos condição pessoal, evidentemente, de assambarcar a realidade total desse espírito,
não temos, né? Mas numa visão racional, porque nós somos convidados a raciocinar, nós consideramos o espírito iluminado e temos notícias espirituais de que ela trabalha com uma equipe gigantesca em favor dos suicidas, né? Isso está presente no livro Memórias de um Suicida. São ideias que vêm do plano espiritual. Ninguém é obrigado também a aceitar, né? Mas, como qualquer espírito iluminado, ela trabalha em favor da humanidade, indubitavelmente. Aí o companheiro pergunta se nós fazemos pedidos a Maria. Bem, nós podemos até pedir aos bons espíritos alguma coisa. Normalmente nós oramos a Deus, né? Oramos a Jesus, que é o chefe do planeta terrestre. Por quê? Porque nós não sabemos com exatidão a condição, em que condição está o espírito, né? Outro dia, conversando com uma pessoa, eu disse, e se Maria estiver reencarnada? Né? Pode parecer assim um absurdo, mas se nós acreditamos na reencarnação, e se o próprio Cristo encarnou na Terra, Maria não poderia reencarnar? Poderia, né? Mas esses espíritos iluminados também, eles têm equipes, né? Se você faz um pedido a Maria, certamente há espíritos que trabalham com ela que podem te ouvir. Mas então nós pedimos diretamente ao chefe, que é Jesus Cristo, né? E em nome dele, vários espíritos vão trabalhar. Então, não existe aquela prática da mariolatria, né? De adorar Maria. Então, alguns termos presentes no catolicismo não são comuns, né? No meio espírita, né? Expressões como Nossa Senhora, Rainha do Céu, né? Corredentora, né? Ao lado de Cristo. Não, nós chamamos de Maria de Nazaré, né? Alguns chamam de Maria Santíssima, né? Por ser um espírito santificado na luz e no amor, que merece todo o nosso respeito, nossa profunda admiração, né? Então essa é a visão, né, espírita. Mas a oração da Ave Maria. Bem, essa oração nós precisamos entender também, porque metade dela não era uma oração, era uma saudação, né? Do anjo, do Espírito Gabriel, que apareceu para ela e disse, Ave, cheia de graça. Ave é uma saudação, né? O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que é Jesus. Então era uma saudação, era o anjo comunicando a ela que ela estava grávida de Jesus, né? Mas um Papa, a partir dessa saudação, construiu, né, uma oração. Aí ele emendou, dizendo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E esse conceito de Mãe de Deus também não é aceito, né? Porque Deus não tem mãe. Jesus é o Filho de Deus e ela é mãe de Jesus na Terra, mas um espírito mais novo que Jesus na ótica espírita, né? Jesus disse antes que Abraão fosse, eu já era. Jesus é o governador planetário na visão espírita. Então, não é uma oração. Quando alguns oram, fazem essa prece da Ave Maria, normalmente substituem Ave Maria, Mãe de Jesus. Mas o mais comum é nós orarmos a Jesus. Mas não há um problema em você fazer um pedido no nosso entendimento, né? Você pode, no momento, por exemplo, pedir a Bezerra de Menezes uma ajuda, pedir a Maria de Nazaré, a um outro espírito, se for possível. Mas a gente sabe que pedindo a Jesus, quem puder nos auxiliar, vai nos auxiliar, ok? Temos maior carinho por Maria e maior respeito por Maria de Nazaré. Inclusive, há um livro com esse título, né? Que é o livro Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, pelo médium João Nunes Maia, onde fala da missão linda desse espírito. Alguns espíritas consideram que o livro tem muita coisa inverossímil, né? Porque essas obras romanceadas pode ter muito de literatura, né? E que os espíritos às vezes utilizam para enriquecer a mensagem. Mas a mensagem moral é muito linda e pode ser aproveitada para o crescimento de todos nós, ok? E o nosso profundo respeito ao entendimento que cada um tem sobre Maria de Nazaré, né? E que é, no mínimo, uma grande referência para todos os cristãos, uma referência para a evolução, para o crescimento, para a dedicação
ela que diante do anjo disse: está aqui a serva ou a escrava do Senhor, seja feita a vontade de Deus. Ou seja, entrega absoluta à vontade de Deus. E esse é o grande exemplo de Maria de Nazaré. Ok? Estão aí as nossas singelas reflexões. Deixe aí o seu comentário, compartilhe e vamos estudando juntos. Um grande abraço.